vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário para a manutenção daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais ou em forma de animais. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que... O dízimo continua, o cara não fica nem vermelho para falar um negócio desse. É cara de pau mesmo. Onde é que continua? Qual o amparo bíblico? Eu acabei de explicar em detalhes. Você acabou de decifrar as escrituras nesse momento e perceber como esses caras mentem descaradamente e enganam aqueles que estão cegos, tá? O que ele está dizendo aí é que ele quer amparar toda essa história para trazer para o sacerdócio de Cristo. Mas aonde se encaixa tudo isso? Vamos continuar. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali... Eu desafio você a encontrar um versículo que mostre o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho o direito de viver do dízimo. Isso é uma grande mentira. O que ele diz é: aquele que quiser viver do evangelho, que viva do evangelho. Por quê? A prática após eles saírem do sistema religioso judaico, a qual os apóstolos instituíram por meio dos ensinamentos de Cristo, é que todos os irmãos pegassem os seus bens, repartissem entre si por partes iguais, e os apóstolos que não tinham, a maioria das vezes, como entregar nada, poderiam receber parte dessa divisão para se sustentar. Não tem nada com 10%, não tem nada com dízimos e ofertas. O que eles queriam, e você pode ler no Novo Testamento, é que aquele que tinha muito e aquele que tinha pouco repartisse, e todos ali, naquilo que eles chamavam de igreja, o conjunto de pessoas, ficassem com partes iguais, para que uns não se colocassem acima de outros. E quem estivesse ministrando o ensinamento de Cristo por ali poderia usufruir disso também, sem precisar dar nada. Mas o próprio apóstolo Paulo trabalhava, fazia redes, ele vendia para que ele não precisasse pesar aos irmãos, pesar as pessoas que são consideradas a igreja, o verdadeiro templo do Criador, e não um templo feito por mãos humanas como esses que vemos por aí com CNPJ e tudo, tá? Que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele. Paulo falou: olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas. Você vê como ele fala? Ele mistura verdades com mentiras e faz com que muitas pessoas caiam nisso aí. É a pior armadilha que existe. É um dos piores tipos de líderes religiosos que existem, porque levam a muitos na enganação. Essa é a grande apostasia que poucos conseguem enxergar. São filhos da mentira, servos de Mamon. Vamos continuar. Fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, elencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários. Você vê que ele responde aquela pergunta que ela fez no início: para quem? Para uma pessoa pobre, a viúva, o órfão necessitado, a ajuda ao próximo, ou para os líderes religiosos com suas empresas. Então ele deixa claro que ele está defendendo uma prática de dízimo que é completamente mentirosa. Conseguiu enxergar até onde esses caras vão? Eu falo para você, se necessário, leia e releia não apenas a carta aos Hebreus, mas toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento. Assim, seus olhos se abrirão cada vez mais e você estará imune para não ser enganado por falsos líderes, falsos profetas. Esses caras aqui, naquele grande dia, serão os mesmos que olharão para Cristo no dia do grande julgamento e dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu falei coisas, fiz coisas boas em seu nome. E ele olhará para todos e dirá: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Pois esses cães gulosos são aqueles que enganam a grande maioria das pessoas para mantê-los num aprisco, fazendo com que essas pessoas sejam escravas deles, trabalhando arduamente, vivendo debaixo do medo, sendo, de certa forma, oprimidas pela mentira da palavra que eles usam em cima da palavra do Criador. O verdadeiro
fermento dos fariseus. Então, abra os seus olhos, preste muita atenção nisso aqui, e em breve eu volto com mais um estudo complexo desse, para que a luz das Escrituras chegue nesse mundo de grande apostasia. Valeu e até o próximo vídeo.